Neemias 1, do 1 ao 10. Nós vamos falar hoje sobre a intercessão de Neemias e as características dessa intercessão. O texto nos diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel. Faz confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Vamos orar. Senhor, nessa noite, nos dá a graça de escutar a tua voz e de compreender a tua palavra. Enquanto observamos esse texto, aprendamos a interceder com Neemias. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito importante que a gente perceba nesses primeiros versículos qual é o nosso contexto. Ou seja, por que Neemias é levado a interceder? Primeira coisa que eu quero dizer é que a intercessão é uma oração por outra pessoa. Então, o que levou Neemias a orar por outra pessoa, por outras pessoas? A situação inicial é que no mês de Quisleu, é mais ou menos aí o nosso mês de abril, então seria o mês passado, certo? Então, mais ou menos por aí, por abril, no 20º ano, quando Neemias estava na cidadela de Suzã, é isso que diz o versículo 1. Já no versículo 2 ele diz que veio Hanani. Hanani é um dos seus irmãos. E ele vem junto com alguns homens de Judá. Quando Neemias entra em contato com eles, ele faz algumas perguntas a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio. E a respeito de Jerusalém. Então, já que ele tem contato com esses, Hanani e alguns dos irmãos, alguns dos homens de Judá, então ele pergunta: como estão os judeus? Como estão os que escaparam e sobreviveram ao exílio? Como está Jerusalém? E aí a resposta no versículo 3 é: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. Essa é a primeira questão, primeira parte do contexto. Ele fica sabendo que esses irmãos que sobreviveram ao exílio e que escaparam do exílio se encontram na província em grande miséria e humilhação. Só isso já seria suficiente para ele se entristecer com a notícia que recebe. Porém, o versículo 3 continua dizendo: as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas
Ele perguntou sobre os homens, foi respondido. Ele perguntou também sobre Jerusalém, e ele diz: as muralhas continuam em ruínas. Lembre-se, estamos começando o livro de Neemias. Neemias é aquele que é escolhido por Deus para liderar a reconstrução dos muros. Mas aqui, Jerusalém ainda estava com seus muros em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Essa é a realidade que é apresentada a Neemias por Hanani e alguns homens de Judá. Qual é a reação de Neemias, esse intercessor, que vai se mostrar nos versículos 5 a 10? Mas no versículo 4, qual é a reação? Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Veja só, a primeira reação de Neemias, quando ouve as palavras, é se sentar, chorar e lamentar por alguns dias. É totalmente compreensível que numa situação como essa, quando o sofrimento vem, quando as aflições vêm, quando você vê que todo o contexto é desfavorável, você se sente, você se chore e você lamente. Mas esse choro e esse lamento pode durar o restante da sua vida? Você vai chorar e lamentar tudo que acontece na sua vida até o final dos seus dias? Não. Aquele que confia em Deus, aquele que sabe que o Senhor pode mudar qualquer contexto, ele lamenta por alguns dias, mas ele também toma uma posição, ele começa a agir. E aí no final do versículo 4 ele diz: eu fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Essa é a primeira ação. A primeira ação é orar e jejuar. Lembre-se, quando você fala em jejum e oração, não quer dizer que Neemias aqui estava se colocando diante de Deus para barganhar com Deus e dizer: Senhor, vou jejuar e vou orar, me sacrificando pelos filhos de Israel, para que o Senhor aí faça o que eu estou lhe pedindo. Ou seja, eu faço uma coisa, o Senhor faz outra. É um toma lá, dá cá. Não. O jejum serve para que nós possamos nos minimizarmos, ser ainda menores do que nós já somos, nos fragilizar diante de um Deus que é completamente santo, grande e poderoso. Então, é nos colocar na posição que de fato nós devemos ocupar, de servos humildes, que estão se dirigindo ao Deus que pode todas as coisas. Então a gente jejua para isso, para mortificar a carne, para dizer: Senhor, eu me abstenho desse alimento, sabendo que não é esse alimento que me sustenta, mas a Tua palavra. Então ele jejua e ora diante do Deus dos céus. Ele procura o único que pode resolver a situação daqueles que estavam uma hora exilados, mas agora estavam de volta a Jerusalém. E aí, meus irmãos, nessa intercessão de Neemias, em primeiro lugar eu quero chamar a atenção para esse versículo 5, a oração de Neemias, a intercessão de Neemias. Ele começa reconhecendo a soberania de Deus. Acompanhe comigo o versículo 5, ele diz: eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Como é que Neemias começa a sua intercessão? É pedindo? Não. É apresentando o problema? Também não. Porque Deus já sabe qual é o problema. Deus já sabe o que Ele vai apresentar. Nós temos essa consciência porque já lemos o Salmo 139 e sabemos que antes que a palavra saia da nossa boca, ela nem chegou na boca ainda, o Senhor já conhece toda. Então ele sabe o que vai ser apresentado por Neemias, mas ele precisa e ele gosta e ele ordena que seja feita adoração a ele.
Nós cantamos agora há pouco, adorar a Deus. É isso que uma intercessão precisa ter como início. A oração precisa adorar a Deus. Eu preciso me chegar a Deus em oração, adorando a Ele, louvando a Ele, dizendo para Ele o que o meu coração nota que Ele representa, expondo para Ele aquilo que Ele é para mim. Eu não estou orando para alguém que pode me fazer alguma coisa simplesmente. Eu estou orando para aquele que é poderoso, é gracioso, é bondoso, é misericordioso. Então ele fala, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeiro ele fala sobre a grandeza de Deus. Segundo, ele fala que Deus é temível, ou seja, que as nações precisam temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer, é respeitar, é honrar a Deus. Dois atributos. Deus é grande e Ele é digno de ser temido, honrado. Terceiro, a fidelidade, que Ele diz que Ele guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus também é fiel. É a esse Deus que Neemias ora. E nós sabemos da sua fidelidade, do seu poder e das suas ações soberanas, porque esse finalzinho aqui de Neemias 1, versículo 5, que diz que ele guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, isso aqui se assemelha demais a Paulo falando aos Romanos, capítulo 8, 28. Porque ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados para quê? Para amar o Senhor, para guardar os seus mandamentos. João fala sobre isso. No Evangelho de João, o próprio Cristo diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então ele sabe que aquele que ama a ele é o que guarda os seus mandamentos. Porque quem guarda, ama. Para esses, o Senhor guarda a aliança, o Senhor é fiel com aquilo que Ele estabeleceu lá no início de tudo. Por que nós podemos nos confiar nessa aliança? Por que nós podemos nos firmar na fidelidade de Deus? Como Neemias aqui se firma. Porque Deus firmou conosco essa aliança eterna de ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. O povo de Deus se desviou muitas vezes. Mas Deus deixou de fazer o que prometeu? Nunca. O primeiro Adão cumpriu o pacto? Os termos da aliança? Não. Mas o último Adão? Sim. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem entrou a salvação. O perdão dos pecados, o cumprimento da lei. Então, veja, eu posso me firmar na fidelidade de Deus, na pessoa de Cristo. Eu sei que Ele não vai, de forma alguma, deixar de fazer o que prometeu. Porque mesmo quando eu não consigo cumprir com a minha palavra, mas Ele envia o seu Filho que cumpre aquilo que é estabelecido na lei. E faz com que a gente possa receber, pelos méritos de Cristo, aquilo que é prometido na aliança. Então, quando nós oramos, nós podemos nos agarrar às promessas dessa aliança. Quando Neemias ora, ele não se fundamenta nos seus métodos. Ele não diz, Senhor, eu estou orando porque eu sou uma pessoa que ora pelo teu povo. Ele não diz, Senhor, eu estou orando no meu próprio nome porque eu sou um intercessor fervoroso pelo teu povo. Neemias tinha disposição para interceder, mas porque ele conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Você tem disposição para orar,
interceder por outras pessoas, porque você sabe a quem você está orando. Então, quando você diz, Senhor, tem misericórdia da minha família, você sabe que Deus cuida da sua família. Quando você diz, Senhor, tem misericórdia da minha vida, você sabe que Ele tem misericórdia da sua vida. Você sabe que Ele é fiel e é misericordioso. Mas no versículo 6, a gente percebe que Neemias intercede por esse povo de uma maneira insistente. Eu diria aqui que Neemias incomoda, aperreia Deus com suas orações. Estou utilizando aqui uma expressão que minha mãe usa muito. Eu fico aperreando Jesus. Quando eu estou na estrada, quando a gente está no trabalho, quando a gente está indo fazer alguma atividade da igreja, quando a gente está também fazendo qualquer coisa profissional, está lá, aquelas pessoas que estão orando por nós. Você sabe que tem gente intercedendo pela sua vida. E isso conforta. Mas essas pessoas aperreiam Jesus mesmo. E tem que aperrear. Tem que insistir. Neemias diz, estejam atentos os teus ouvidos. Ele está dizendo, Senhor, escuta a minha oração. O Senhor deixa de escutar? Claro que não. Mas ele está dizendo, Senhor, escuta o que eu estou falando. Os teus olhos estejam abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou chegando diante de ti, e eu já falei o quanto eu amo o Senhor e o quanto eu te louvo e te honro pelo que tu és. Então, eu, sabendo da tua fidelidade, sabendo quem o Senhor é, estou aqui colocando a minha oração, fazendo a minha oração diante de ti. Mas de que modo? De dia e de noite, insistentemente pelos filhos de Israel, teus servos. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu sei que não é pelo meu muito falar que o Senhor vai me atender, porque o Senhor é soberano. Tanto faz eu orar uma vez quanto 10. Eu sei que se for da tua vontade, o Senhor vai fazer. Mas eu sei que a situação é tão difícil que eu vou interceder por eles dia e noite. Perceba uma coisa, quando eu estiver intercedendo por alguém, eu não posso me contentar com apenas uma oração. Semana após semana, nomes são apresentados de pessoas enfermas, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão passando por dificuldade. E às vezes a gente só ora naquele momento. E aí depois passa pela cabeça, a gente não lembra mais. Mas o ideal é que a gente guarde esses nomes. E que a gente ore dia e noite por eles. Mas se eu só orei uma vez e o Senhor é poderoso, Ele não pode fazer? Pode. Mas eu não estou falando sobre a possibilidade ou o poder de Deus. Eu estou falando sobre a responsabilidade que nós temos de interceder. Deus pode fazer mesmo sem a nossa oração. Mas nós fomos chamados a orar, a interceder. Não é só orar por mim, pelas minhas demandas, pelas minhas necessidades, mas é pelas dos outros. E isso é o que faz uma igreja, uma comunidade de fé. É quando você conhece a necessidade de seu irmão e ora por ele. E outras pessoas sabem das suas necessidades e oram por você. Oremos, então, uns pelos outros. E aí ele vai falar aqui, meus irmãos, quantos dias e noites Neemias orou pelos filhos de Israel? Com choro, com jejum, de dia e de noite. Foram 120 dias. 4 meses. Alguém pode dizer o seguinte, eu já pedi a Deus umas 2 vezes. E eu sei que Ele não vai se esquecer, porque Ele é Deus. Então, se eu já orei 2 vezes, eu vou ficar importunando Deus com minhas orações. Neemias não se preocupava com isso. Neemias orou de manhã, orou de noite, orou de manhã, orou de noite, e isso 120 dias. Como nós devemos insistir com Deus. Como Ana, como Jó, são outros exemplos. Nós devemos apresentar
essas demandas junto ao trono da graça. Mas Neemias, na sua oração, na sua intercessão, não simplesmente insiste com Deus, mas ele se identifica com esse povo e confessa os pecados do povo e os pecados dele. Porque quando eu estou intercedendo por uma pessoa, eu não posso simplesmente dizer assim: Senhor, perdoa aquele pecador, perdoa o irmão fulano que está em pecado. Por quê? Porque eu também tenho pecados. Então, eu não sou uma pessoa perfeita que ora por pessoas imperfeitas e me coloco como intercedor numa posição de superioridade. Eu sou uma pessoa pecadora que também precisa de intercessão, mas que estou me colocando na brecha por pessoas que estão em situação de pecado. Então eu confesso os pecados deles, que eu observo, mas também lembro que eu tenho pecados e confesso os meus também. É isso que o intercessor faz, é isso que Neemias faz. Veja o finalzinho do versículo 6. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais eles têm cometido? Não, os quais temos cometido contra ti. Ele se inclui no pecado. Ele podia dizer: eles têm pecado contra ti. Eles. Mas o intercessor aponta o dedo? O intercessor é um acusador? Não. Ele se coloca junto ao povo. E aí veja, ele diz: nós temos cometido contra ti. E ele diz: eu e a casa de meu pai pecamos. Não só são os que vieram do exílio, nós também pecamos. Então veja, num primeiro momento ele tem consciência das causas da derrota do povo. Por que o povo estava na situação que estava? Ele estava em pecado. Segundo, ele se identifica com os pecados desse povo. Ele não culpa o povo, mas se identificando com ele diz: eu faço confissão dos pecados deles, mas também dos meus, porque os pecados que têm sido cometidos por nós. Mas há uma coisa muito necessária de a gente perceber nesse ponto. Ele confessa os pecados do povo, confessa os seus pecados, mas no versículo 7 ele diz quais são os pecados. Perceba uma coisa: quando você erra com alguém, é óbvio que você vai ficar um tanto constrangido de falar com essa pessoa depois. É difícil você chegar junto dela e dizer assim: me perdoe. Parece que essa palavra assim, é difícil de sair. Às vezes você diz assim: foi mal, me desculpe, mas o me perdoe porque eu errei com você. Eita, que essa frase para sair todinha assim custa. E principalmente quando você tem que confessar o seu pecado. Não é olha, se eu fiz alguma coisa que lhe irritou, me desculpe. Ou vá desculpando aí qualquer coisa. Não. Isso é uma desculpa de quem realmente não se arrependeu, está com remorso. Mas quem se arrepende de fato, quem confessa e quer deixar esse pecado, diz o seguinte: Senhor, nós temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Ele começa dizendo: o Senhor sabe que o meu coração é corrupto. E o Senhor sabe que eu tenho, juntamente com todo o meu povo, agido corruptamente contra ti. Porque o nosso pecado, meus irmãos, pode prejudicar muitas pessoas. É fato. Mas, em primeira instância, todo pecado é pecado contra Deus. Contra a santidade de Deus. E é óbvio que as consequências desse pecado vão atingir tantas pessoas quanto ele puder atingir. Mas aí ele continua dizendo o seguinte: que conduta corrupta é essa que ele tem contra o Senhor? Ele não guarda os mandamentos. Ele está dizendo: o Senhor não mandou que a gente fizesse tudo aquilo, eu não tenho guardado. Ou seja, eu estou em desobediência. Estou em pecado também. E ele continua dizendo o seguinte: eu também não tenho guardado os teus estatutos.
não é só os 10 mandamentos. São também os estatutos. A lei de Moisés, a lei cerimonial, a lei dietética, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, aquele manual de vida. Ele diz, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Eu não estou nem observando as punições que estão na lei. Ou seja, eu estou pecando de uma maneira tão desenfreada, tão inveterada, que eu não estou nem prestando atenção naquilo que pode me acontecer quando eu cometo tais pecados. É como se ele tivesse aqui diante de Deuteronômio 28. Ele leu a parte até o versículo 14. Só bênção, só vitória. Aí do versículo 15 para frente, se você não escutar a minha voz e não guardar os mandamentos que hoje te ordeno, pronto. Dali para frente é só maldição por conta da desobediência. Então, ele diz, Senhor, eu tenho feito tudo isso. E isso deve nos inspirar na nossa intercessão. É de dizer, Senhor, o pecado do meu irmão é esse. Tem misericórdia da vida dele. Mas eu também quero te dizer que eu tenho pecado nisso. Tem misericórdia da minha vida. Tem que ser específico. Por quê? Porque Deus sabe. Deus não vai ser enganado pela forma da gente falar, de dizer assim, Senhor, me desculpe se eu pequei hoje. É claro que você pecou hoje. É claro que eu pequei hoje. Minha oração de noite não pode ser essa, me perdoe se eu pequei. Nós continuamos sendo pecadores. A gente peca por palavra, a gente peca por ação, a gente peca por pensamento. A gente peca conscientemente e a gente também peca inconscientemente. Mas o que é que Davi fala lá no Salmo 51? Me absolve dos meus pecados. Mesmo aqueles que são ocultos, os que eu não sei que eu fiz, mas perdoe. Eu sei que eu fiz alguma coisa, talvez não conscientemente. Os que eu fiz conscientemente, eu apresento ao Senhor e peço perdão. Mas os que eu não conheço, o Senhor conhece, então perdoe também. E o Senhor perdoa. E aí, Neemias vai se firmar nas palavras que o Senhor deu a eles anteriormente. Porque a palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas. A gente precisa conhecer a palavra quando ora. A gente precisa orar a palavra. E aí Neemias lembra das promessas de Deus. Ele diz, lembra-te, versículo 8, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo... E foi que ele disse, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Veja só, em primeiro lugar, ele diz que Deus tem zelo por cumprir a sua palavra. Ele diz, lembra-te, Senhor. E o Senhor se lembra. Lembra-te que o Senhor falou sobre aquilo. Se o Senhor falou sobre isso a Moisés, todo o povo que era liderado por Moisés devia entender que se fosse infiel, o Senhor os espalharia sobre a terra. Essa era uma consequência certa do pecado. Porque quem disse? Deus. Deus volta atrás na palavra? Não. Ele mente? Não, porque ele não é homem para que minta. E nem é filho de homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E aí ele continua aqui dizendo no versículo 9, mas se vocês se converterem a mim, isso é Deus ainda prometendo. E ele apelando, Senhor, lembra dessas palavras, e guardarem os meus mandamentos, e não é só guardar, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Veja, ele sabe que Deus lembra das suas promessas. Ele sabe que Deus disciplina quando você é desobediente. Ele diz, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas por que o Senhor disciplina?
porque ele está tratando com filhos. Se ele não disciplinasse, é porque nós não seríamos filhos. Que pai que não disciplina o filho a que ama? Para que ele volte a acertar, para que ele seja motivo de alegria. Mas também ele compreende que o arrependimento é necessário e sempre vai resultar em restauração. Ele diz, mas se vocês se converterem a mim, ou seja, se arrependerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, serem fiéis como eu sou fiel, e cumprirem esses mandamentos, então, por mais distante que eu tenha espalhado vocês, eu vou ajuntá-los de novo. Ele diz, por mais distante, por mais que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ou seja, se eu sou fiel a Deus, se eu obedeço a Deus, eu vou estar onde o nome dele é proclamado, é honrado, e onde ele escolheu para que nós estivéssemos juntos. Mas, meus irmãos, para ir já caminhando para o finalzinho, Neemias vai associar devoção com ação. Tem muita gente que diz assim, a única coisa que eu posso fazer agora é orar. A situação está tão difícil que eu não tenho mais o que fazer, eu só posso orar. Você acha que é pouco? Na realidade, a primeira atitude é orar. O que Neemias fez depois de chorar e lamentar por alguns dias? Jejuou e orou. Então, não é a última alternativa é a oração. Não, a primeira alternativa é a oração. Muitas vezes a gente inverte essa lógica e diz assim, mas pastor, eu já procurei um amigo meu lá do trabalho para ver se ele resolvia. Eu já procurei uma pessoa influente lá para ver se ela dava um jeito. Eu já procurei um vereador, um deputado, já marquei uma audiência com o prefeito. Eu vou ver se eu consigo alguém que tenha dinheiro para ver se resolve. Não sei. Eu não sei mais o que é que eu faça. O que você ainda não fez. Orar. Porque a influência nem sempre resolve. O dinheiro nem sempre resolve. As amizades nem sempre ajudam. Mas a oração busca aquele que tudo pode. É isso que a gente tem que colocar na cabeça, meus irmãos. A oração é para isso. É para que eu entenda que só Deus pode resolver. Só Deus. E aqui, ele ora e age. Ele orou, ele jejuou, ele lamentou, ele chorou durante 120 dias. Ele colocou essa causa diante de Deus. E ele sabia que ele estava fazendo isso com um povo que era de fato pertencente a Deus. Olha o que ele diz no versículo 10. Estes ainda são teus servos. O povo pecou, mas deixou de ser povo de Deus? Não. Ainda são teus servos. Nós pecamos. Deixamos de ser povo de Deus? Nunca. Eu vou dizer, hoje eu pequei. Perdi minha salvação? Não. Por que eu não perco minha salvação? Porque ela não está garantida pelo meu sangue, mas pelo sangue de Cristo. Porque ela não está garantida pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Não é pela minha obediência, simplesmente, é a obediência de Cristo. Não tem nada mais poderoso do que o sangue de Cristo. Não tem. Nada pode nos tirar das mãos de Deus. E aí ele diz, eles são teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Veja, Neemias não está orando por qualquer pessoa também. Ele está orando pelo povo de Deus. E ele sabe que Deus ama o seu povo, cuida do seu povo. Por isso que ele ora e age. Porque a oração, meus irmãos, não é um substituto para o trabalho. Eu não posso dizer assim, vou ficar aqui agora de braço cruzado, só esperando que caia do céu.
Você ora. E na oração, você fala com Deus, mas Ele também fala com você. E através da sua palavra. Você é motivado por Deus, você é impulsionado por Deus para ler essa palavra, Ele te orienta para agir. A oração pede orientação, a orientação vem e você tem que agir. E aí, como é essa ação? Neemias ora e toma medidas práticas. Ele vai ao rei. Ele informa ao rei sobre a condição do povo. Ele diz, olha, os meus irmãos estão em Jerusalém, sofrendo grande humilhação e miséria. O que é que o senhor pode fazer? E aí o rei, informado dessa condição, diz, o que é que você quer que eu faça? Então Neemias faz pedidos ao rei. Neemias solicita cartas. Neemias vai verificar o problema, ele vai monitorar quais são as grandes necessidades desse povo. E ele mobiliza o povo e triunfa sobre dificuldades e oposição. Neemias chama o povo e diz assim, as muralhas continuam em ruínas, como diz o versículo 3. O que é que a gente precisa fazer? Reconstruir. O rei permite que a gente reconstrua? Sim. Chama aquele povo. Bota todo mundo na frente da sua casa. Cada um faça um pedaço. E outros vão fazendo os portões. E faça desse pedaço até esse aqui. Mas surge uma oposição. Surge um Tobias. Surge um Sambalate. Surge um Gesem. O que é que ele faz? Ele ora contra essa oposição. Mas ele também diz, estejam preparados para os ataques da oposição. Trabalhem com uma mão e com a outra se defendam. É orando e trabalhando. É orando e agindo. E fazendo isso, eles triunfaram sobre essas dificuldades. Porque a oração abre os olhos para coisas que a gente não tinha visto antes. Uma pessoa que está fazendo o trabalho que Neemias estava fazendo naquela época, se ele visse aquela grande oposição que estava surgindo, as mentiras que foram contadas para o rei sobre ele iria desistir. Ele ia ficar muito triste. Ia ficar desmotivado. Mas a oração abriu os olhos dele para dar para continuar. Sabe por quê? Porque o Senhor fortaleceu os nossos braços para esse trabalho. Sabe por que dá para continuar? Porque eu estou numa grande empreitada. Eu não tenho tempo para descer e ficar escutando quem está fazendo oposição a mim. Sabe por que dá para continuar? Porque o Senhor disse, junta o povo todo. Você não está sozinho. Tem muita gente trabalhando. Vai dar para chegar. Meus irmãos, o trabalho que foi feito a partir daqui, de reedificação dessas muralhas, o que não tinha sido feito em mais de 160 anos, foi feito em 52 dias. Tinha que ser desse jeito, mas isso tudo foi com base em quê? Em oração. Aí você pensa, mas minha mãe, mas meu pai, mas meu cunhado, mas meu primo, mas meu irmão, faz 30 anos que eu oro por ele e ainda não se converteu. Pode não ter se convertido em 30 anos, mas no dia que for determinado por Deus, ele será convertido com uma palavra, em um dia. O resultado da oração de 30 anos chegará num dia. E sabe qual vai ser o grande produto desse dia, da resposta da sua intercessão? Toda a eternidade. Você ora 30 anos, você espera só por aquele dia em que aquela pessoa vai se render aos pés do Senhor. Mas você vai ter, depois de ali, a certeza que ela vai ter uma eternidade com Deus. Então vale a pena orar 10, 20, 30, 40 anos. Pela mesma coisa. Incomode Jesus. Aperrei ele. Insista. Senhor, eu estou orando aqui pela milésima vez sobre a mesma coisa. O Senhor já está farto das minhas orações. Está não. Está não. Ele tem um atributo chamado longanimidade. Ele tem paciência.
para escutar a mesma oração. 30 anos. Para escutar a mesma oração. Insistente. Mas ele sabe que é o maior desejo do seu coração. E no tempo certo, ele vai fazer. As nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Essa frase aqui não é minha. É do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas ela é completamente certa. Porque quanto mais preocupação eu tenho para aquele dia, mais oração eu tenho que fazer. Porque a gente agora também inverte essa lógica, dizendo o seguinte: amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, não vai dar tempo de orar. Não. Acorde mais cedo, comece a orar, depois faça o que precisa ser feito. Porque se você for fazer tudo que você tem para fazer amanhã, e não é pouca coisa, eu tenho certeza, mas sem oração, você vai tomar decisões precipitadas, você vai ficar triste, você vai se decepcionar, você vai bater com a cabeça na parede e vai dar tudo errado. Não sou eu que estou jogando praga. Essa é a realidade de quem age sem a orientação de Deus. Dá errado. Só que quando a gente intercede ao Senhor pela própria vida e pela vida de outros, e diz: Senhor, toma conta desse dia, faz a tua vontade. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu sei que em todas essas coisas o Senhor vai me ajudar. Antes de eu entrar, entra comigo. Vai na minha frente. Abre as portas. Faz com que tudo o que eu planejei possa chegar a bom termo. Aí a coisa vai ser diferente. Você já entra mais confiante. Você já entra descansando. Ah, pastor, mas e os imprevistos? Os imprevistos são para a gente. Mas Deus já sabia. Até os imprevistos que a gente enxerga, Deus usa para o nosso bem. Ele age em todas as coisas para o bem. Até aquilo que você diz assim: mas isso aqui não está dando certo. Cadê Jesus? Está agindo no que não está dando certo para que dê depois. Ele não deixou de fazer. Então, meus irmãos, a nossa oração nessa noite é que Deus possa levantar um exército de homens e mulheres santos, que assim como Neemias vão interceder por outras pessoas. Que a gente erga também as nossas vozes, as nossas mãos em oração pelos nossos, pelos da nossa família que ainda não conhecem ao Senhor. E que o Deus dos céus ouça o nosso clamor e que nós sejamos desafiados, como foi Neemias, a se colocar na brecha por aqueles que a gente ama, a fim de que essa geração possa conhecer a Deus e, mais importante, viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite, agradecendo ao Senhor, porque Ele nos lembra hoje que é importante orar uns pelos outros e que nós estamos orando para aquele que é fiel, para aquele que tem todo o poder. Então não precisamos ter medo, precisamos de oração.